Eu acho que a estratégia dele foi válida, a ideia era válida, só que me parece que o Arthur Jorge imaginava um jogo de mais transição, até porque o Bahia vinha fazendo jogos com muita desorganização. Então, era de se imaginar que o Botafogo ia encontrar espaços para essa transição ofensiva acontecer. Só que não foi isso que aconteceu na prática, né? O Bahia foi muito organizado, muito bem postado, mantendo essa compactação, mesmo quando tinha que fazer uma pressão mais alta, mesmo quando as linhas baixaram. Em especial no segundo tempo, o Botafogo teve mais posse, mas essa posse foi na linha de defesa. Então faltou articulação, sim. Faltou, acho que o Arthur Jorge ter feito essa leitura. Ele poderia ter entendido mais cedo no jogo que o Bahia não ia oferecer e não ia permitir essa transição. Então precisava o meio aparecer para esse mecanismo de saída de bola, de construção das jogadas passar a acontecer. E o Botafogo teve um jogo muito pobre no segundo tempo. Tinha mais posse, mas o jogo de ataque foi bola longa, inversões para o lado direito, para a ponta direita, esperando que ali a bola chegasse lá no ataque ou para o Igor Jesus dominar, mas aí não tinha essa aproximação. Então acho que o Arthur poderia ter feito essa leitura um pouquinho mais cedo no jogo, quando ele percebeu que a estratégia dele não funcionou, porque o Bahia estava fazendo um jogo de muita disciplina tática. O Bahia não produziu ofensivamente, mas a partir da sua disciplina ele anulou o Botafogo. Acho que ali poderia ter tido esse entendimento um pouco mais cedo. Por onde será que passa essa retomada do Bahia, né, Mansur, para conseguir ter aquele nível de atuação que teve nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e voltar a pontuar, até sonhar com o título, como se imaginou por boa parte da torcida quando estava naquele momento? Eu acho que o Bahia tem tido em alguns jogos a capacidade de controlar a bola e, por vezes, faltar a contundência, né? O Bahia precisa, eu costumo brincar que o Bahia tem uma característica que é muito clara, assim, ele precisa construir os gols dele a partir da imposição do modelo dele. Quando esse modelo não está gerando naquele jogo muitas chances, às vezes falta uma solução mais... Eu costumo falar de uma solução mais vulgar, mais mundana, né? Ter o cara grande na área que ele possa cabecear, ter uma solução que venha no cruzamento mesmo para a área para tentar de um jogo de imposição física. Ele é quase sempre o tempo todo na base daquele... E o gol sai assim hoje, né, Mansur? O gol sai uma longa costura. Como só o Bahia faz, característica do time. Hoje eu acho que teve um agravante. Hoje ele não teve o Ademir. Isso. Ele inicia com o Biel. Quando sai o Biel e coincide com o momento... Saiu bravo, por sinal, hoje. Quando sai o Biel e coincide com o momento em que alguns meios do Bahia começam a perder um pouco de fôlego no jogo, ele não tinha mais uma alternativa de velocidade para entrar no jogo. A gente pode começar, quer ver os gols? Vamos, claro, bota aí. Vamos ver os lances dos gols aqui no analisador. A gente vai começar pelo lance do gol do Botafogo no início do jogo, só para mostrar aqui alguns pequenos detalhes do lance. O primeiro deles, aqui o Bahia está preparado para pressionar. O Bahia fazia essa primeira pressão com o Cauli vigiando um dos volantes do Botafogo e Tassiano e Biel. O Tassiano aqui fazendo de fora para dentro, né? Para tentar forçar o John a um passe longo. E aí tem o primeiro detalhe do longo, o detalhe do lance, para mim é a ótima bola do John. Porque aqui os três meias do Bahia estão colocados, tapando mais ou menos linhas de passe, e a ideia é que a bola não chegasse aqui onde está o Cuiabano. O John consegue colocar a bola por cima do Everton Ribeiro. Vai ter um erro de domínio, só que quando o Botafogo ganhar essa dividida, recuperar essa bola, vai se colocar essa situação aqui. O Bahia com a sua linha de 4 defensores, só que o Botafogo vai conseguir sobrecarregar essa linha e usando muito a largura do campo. Damian Soares atacando por aqui. Você vai ter 5 homens contra 4 atacando essa última linha. O Savarino vai conseguir fazer essa inversão e aqui vai ter já uma movimentação que vai ser vital para o desfecho do gol. Está aqui o Igor Jesus e ele está arrastando aqui o Arias com ele, o que vai liberar o Carlos Alberto na largura do campo, inclusive para ficar livre na hora do rebote. Vai sair o cruzamento, o Igor Jesus cabeceia, como a marcação foi arrastada para dentro, o Carlos Alberto consegue fazer a finalização. É algo que o Botafogo, que usa muito bem a largura do campo, tenta fazer com os adversários, sobrecarregar 5 contra 4. Vamos para o gol do Bahia, que para mim é uma construção muito bonita e acho que vale a pena chamar a atenção para 2 detalhes. O primeiro lance começa aqui, está o Cauli. O Cauli que inicia a jogada nessa zona aqui e vem atrás para participar da articulação. Já é o primeiro movimento que ele faz no lance. Aí ele começa a fazer a articulação, vai tentar a jogada pelo meio e tenta uma finalização. O Botafogo retoma a bola, essa bola vai cair do lado esquerdo com o Juba. De novo, o Cauli vai se movimentar, preste atenção no Cauli. Ele vai fazer o mesmo movimento, da posição de ataque para vir fora de novo.
E aí tem um detalhe que é interessante. O Bahia aqui já acumulou. Tem o Cauli, chegada do Caio Alexandre, Everton Ribeiro, que está aqui atraindo a marcação do Carlos Alberto, que era quem fazia o acompanhamento ao Ares, mas como o Bahia sobrecarrega por dentro, o Ares acabou ficando solto, e o Carlos Alberto está nessa dúvida, e o Tassiano está prendendo aqui o Cuiabano. Essa bola, quando vier rolada para trás, vai obrigar o Barbosa a tentar sair no bote. Como ele vai sair e não vai conseguir alcançar, a gente vai ver aqui, vou limpar aqui, a gente vai ver. O Bastos fazendo o movimento para tentar compensar e o Gregory fazendo o mesmo movimento para tentar fechar a linha. Vai se abrir um espaço aqui. E é o Cauli. Aí, esse é o terceiro movimento do Cauli no mesmo lance. O Cauli está aqui e vai ter a percepção exata do momento em que ele precisa atacar o espaço. E a bola do Ares é muito boa. E a bola do Ares é muito boa. No ponto futuro, já imaginou. O Cauli vai exatamente no espaço. A leitura que ele tem para ser esse falso 9, que sai da posição do centro do ataque, vem participar da articulação e eventualmente volta à área para atacar, é muito notável. E a forma como o Bahia girou a bola para isolar o Ares do lado direito também foi muito bem feito. Agora faltou gente no meio, claramente ali, né? Porque deixou o Carlos Alberto em maus lençóis ali. Ele fez o certo, ele fechou o meio, aí o Ares ficou sozinho. Ele causou uma dúvida no Carlos Alberto. Mas é uma dúvida que o Bahia causa em todo mundo, né? Porque o Bahia acumula muita gente por dentro. É a movimentação que faz isso, né? Tanto que imagino que a substituição no intervalo, né? Seja talvez para ajudar nessa recomposição, porque ele tira o Carlos Alberto e coloca um jogador de meio campo para preencher melhor. Ele falou na entrevista, o Carlos Alberto estava muito cansado. O Carlos Alberto estava muito cansado e pediu para sair. O Carlos Alberto não vinha tendo uma sequência, né? Ele acabou de retornar ao Botafogo. Exatamente. Tudo em aberto, né? Resumindo, tudo em aberto para o jogo da volta lá em Salvador, né, na Arena Fonte Nova. Deixa eu botar para vocês aqui. E hoje eu acho que foi um jogo dividido em etapas. Achei o Bahia, após o Botafogo fazer o gol no início, o Bahia domina por mais tempo o primeiro tempo. E no segundo tempo, acho que o Botafogo corrige algumas adaptações que o Arthur Jorge tentou fazer na maneira de defender para enfrentar esse Bahia que é tão móvel. E acho que o Botafogo sentiu isso na primeira etapa. Começa a pressionar melhor, marca melhor, fica mais tempo no campo de ataque e tem o domínio do segundo tempo. No todo, 1-1 não fica mal para o jogo, embora a gente até possa dizer que talvez o Botafogo tenha tido um pouquinho melhor, as oportunidades um pouquinho melhores no todo do que o Bahia, mas o 1-1 não chega a ser um absurdo porque a gente viu hoje no Newton Santos. É isso, o Marcos Felipe trabalhou um pouco mais do que o John, né, nessa noite no Newton Santos. No Newton Santos, achei o jogo mais equilibrado. Só para fazer o destaque em cima do trabalho do Bahia, achei um jogo em que o trabalho foi muito bem feito de posicionamento do Bahia. Não teve muita ação ofensiva, não teve muitas chances de gol, mas conseguiu evitar o jogo de transição do Botafogo. Achei um Bahia muito organizado em campo, bem postado, neutralizando esses caminhos de ataque do Botafogo. Isso empobreceu bastante o jogo que o Botafogo gosta de fazer. E 1-1 ficou um excelente resultado para uma equipe que soube trabalhar muito bem, jogando fora de casa. E o Bahia está precisando melhorar, né? Porque deu uma caída nos últimos jogos. São 5 jogos sem vitória, por exemplo, do Bahia, somando esse empate em 1-1 com o Botafogo. A sequência, depois de uma vitória por 3-1 contra o Atlético Paranaense, o Bahia perde em casa para o Cuiabá 2-1, pede para o Corinthians em casa 1-0, empata com o Atlético Goianiense, empata com o Bahia e agora empata com o Inter, exatamente, e agora o novo empate com o Botafogo, até porque o Bahia não pode empatar com o Bahia, né? Não é permitido ainda. Em partidas em que o Bahia não estava organizado em campo. Pois é. Talvez não tenha no coletivo. Só no coletivo. Titulares contra reservas, fato que não aconteceu durante o Campeonato Brasileiro. Deixa eu conversar aqui com o Paulo Andrade, com o Richarlison e com o intrépido Lédio Carmona. Eles estão lá no Newton Santos, presenciaram mais um bom jogo por lá. O Botafogo, imagino que tenha saído com um gosto bastante amargo, porque imaginava vencer em casa, né, Paulo? Para levar um resultado um pouco mais tranquilo, poder jogar com a vantagem a seu favor no jogo lá em Salvador. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Obrigado, Diniz, Mansur, Jéssica, você ligado no Troca de Passes. Pois é, né? O gosto foi exatamente esse para o torcedor do Botafogo, um gosto meio amargo, até porque você falava da sequência negativa do Bahia. O Botafogo também chega a 3 jogos sem vencer. Teve o empate com o São Paulo, a derrota para o Cruzeiro e hoje o empate com o Bahia.
que dá uma complicada, porque na semana que vem o duelo será em Salvador na quarta-feira. Mas eu disse durante o segundo tempo, até aproveitando o gancho da análise dos nossos comentaristas, foram vários jogos dentro de um único jogo, né? Porque o Botafogo começa melhor, toma conta do jogo, faz o gol, Bahia toma as rédeas e parecia até, para aproveitar um time do grupo Manchester City, né? Ditando o ritmo no primeiro tempo, banho de posse de bola, criando oportunidades até empatar. No segundo tempo o Botafogo pega de novo as rédeas da partida, ou seja, nós tivemos bastante agitação e bastante trabalho para vocês, analistas, durante os 90 minutos. É isso, Paulo. Boa noite, amigos. Jéssica, Mansur, intrépido Diniz. A gente imaginava desde o nosso pré-jogo que o jogo fosse ser bom, né? Botafogo e Bahia, dois times que jogam bola, vão proporcionar um jogo bom. Apesar dessa noite chuvosa no Rio, choveu o dia inteiro, afastou um pouco o torcedor, tivemos 20 mil pessoas aqui, quase 20 mil pessoas, e foi o que aconteceu. O jogo foi muito bom. E eu estou com o seu relato, estou com o Mansur também, né? O primeiro tempo começou muito favorável ao Botafogo, muito favorável. Esse é o gol do Carlos Alberto, que voltou agora de um empréstimo à Bélgica para tentar ser útil ao Botafogo. Foi útil no primeiro tempo, apesar de ter cometido alguns erros defensivos, mas fez o primeiro gol. A partir daí, o Bahia tomou conta do jogo, no meu modo de ver, no primeiro tempo, né? Costurando o jogo, e o Botafogo não conseguia encaixar a marcação. E no segundo tempo, o Arthur Jorge melhorou taticamente o time, o Cauê entrou bem na parte de organização, melhorar o encaixe de marcação, o Tiquinho entrou bem no jogo também. Aí o Botafogo voltou a ter o controle do jogo. Não é uma luta de boxe. Se fosse ganhar por pontos, o Botafogo teria vencido por pontos, que ele foi melhor em mais momentos do jogo. Mas o futebol tem uma outra dinâmica. O Bahia quase ganha um gol no final, num contra-ataque. São dois times de muita qualidade. O Bahia tem a vantagem de jogar em casa na Fonte Nova na volta, mas o Botafogo também tem muita qualidade, sabe ter contra-ataque, tem intensidade. Acho que é um confronto que está aberto. Richarlison. Só para não ser repetitivo naquilo, boa noite, meninos e meninas, né? Boa noite, Jéssica, Mansur e Diniz, e a todos que nos assistem. Só para não ser repetitivo naquilo que o Lédio falou muito bem, o Mansur e o próprio Paulo, eu vou dizer o que eu acho que as duas equipes precisam melhorar para evoluir como equipe. Do Botafogo precisa urgentemente de um articulador. O Almada, que está com a seleção argentina na Olimpíada, pode ser esse articulador. Hoje o Savarino não rendeu, o Eduardo está fora. Hoje o Savarino não rendeu, ficou muito preso à marcação do Bahia. Dificultou as ações, principalmente de coletiva desse time do Botafogo. Muito bem usando o Luiz Henrique, que mais uma vez fez um belíssimo jogo no 1 contra 1, naquilo que ele é forte. O próprio Damian Soares soube entender que ele não precisa chegar no fundo todo momento. Ele fez um lateral mais construtor, e quando teve a possibilidade do Luiz Henrique vir por dentro, passou, teve possibilidades no lance de perigo no segundo tempo da finalização do Marlon Freitas, foi ele que cruzou a bola para trás. Então é esse o Botafogo que eu acho que tende a melhorar quando tiver esse articulador. Já do lado do Bahia, é claro que o Rogério ele entende que ele gosta muito mais de uma posse de bola. Hoje ele conseguiu entender que precisava ficar com a posse de bola, e mesmo tomando gol logo no começo da partida, depois tomou a rédea da partida, como que é normal desse time do Rogério, que não tem pressa, que faz conexões, que joga muito próximo. São 5, 6 jogadores muito próximos ali no meio campo. E aí, por aquilo que o Rogério pensou para a partida de hoje, ele tirou o Everaldo, que no meu modo de ver é muito importante para esse time do Bahia, e colocou o Biel junto com o Tassiano. E aí faltou o peso ofensivo, faltou um jogador de área, porque o Bahia conseguia essas conexões, mas com muitas finalizações de média e longa distância. Não conseguia penetrar, não conseguia ter força ofensiva. E aí, quando o Everaldo entra, tanto é que uma das melhores oportunidades do Bahia no final do jogo é o Everaldo que faz. O Ratão teve uma e o Everaldo faz também. Então, assim, são opções que o Rogério tem, e no meu modo de ver, estou com a Jéssica na questão de um Bahia melhor sem a bola, que acontece muito de o torcedor reclamar que o Bahia fica muito exposto sem a posse de bola. Hoje o Bahia não teve tanta exposição,
jogou um pouquinho mais próximo, principalmente os volantes entenderam que não precisa marcar, mas precisa diminuir os espaços, precisa não dar espaço para a equipe adversária. Isso aconteceu. E para a evolução para esse time do Bahia, precisa entender que quando tem a posse de bola, ser um pouquinho mais contundente, tentar algo mais vertical, não só ficar trocando passe. E tanto que o Bahia levou gols em 7 jogos seguidos, né? Consecutivamente. Sobre a questão vai ser importante. E nessa questão dos elencos, Felipe, e da necessidade dos elencos, pelo excesso de jogos e tudo, o Bahia teve hoje no banco de reservas o Lúcio Rodrigues, que participou de alguns minutos contra o Internacional, hoje ficou só no banco de reservas, mas é um cara que custou muito dinheiro, a contratação mais cara da história do futebol nordestino, veio do Liverpool e é a esperança para muitos gols do lado do Bahia, e o Botafogo não conseguiu inscrever a tempo o Matheus Martins, que foi apresentado, aliás, foi anunciado agora, né? E veio do futebol italiano, estava na Udinese, revelado pelo Fluminense, também vai pintar como mais uma opção para o ataque. Claro.